para a debandada da base, vamos falar aí sobre... Daqui a pouco a gente fala sobre o Wellington e o Juan, porque já é um assunto que já é até pouco batido, acho que já foi oficial. A informação que a gente tem, né, aqui, que a gente conseguiu apurar, é que o Ibali, que foi emprestado para a Inter de Limeira até o Paulistão do ano que vem, é um jogador que tinha ali algumas dificuldades por não ter feito categoria de base desde o início, foi emprestado para ganhar rodagem, para ganhar corpo, inclusive na avaliação da diretoria e para a Inter de Limeira, vai te proporcionar minutos, por isso que ele não foi emprestado para uma equipe de Série A, para uma equipe de Série B, porque talvez ele teria dificuldades nesse momento, então ele vai ter essa minutagem. O Moreira tem essa questão no Vitória, que o São Paulo está avaliando aí a saída dele, e mais jogadores no São Paulo devem sair emprestados, tá? O Negrucci, volante, que disputou a última Copa São Paulo, está recuperado de contusão, ele estava lesionado, inclusive, já vem treinando há pelo menos umas 2 semanas aí bem. Também não deve aspirar minutos nesse momento nos profissionais, deve ser emprestado também, já recebeu alguma sondagem, São Paulo está vendo essa possibilidade, deve ser mais um jogador que deve ser emprestado para ganhar minutagem. Outro jogador da base que também deve sair para ganhar minutagem, Matheus Belém, zagueiro. São Paulo tinha ele desde o início do ano ali como um zagueiro canhoto, mas sempre se falou na possibilidade de trazer o zagueiro canhoto, veio o Sabino, o São Paulo também já está buscando a contratação do Maurício Lemos, então o Matheus Belém hoje seria uma 6ª, talvez até 7ª opção, porque até tem o Igão aí para jogar. Então o São Paulo entende também que ele está treinando bem e tudo, mas que nesse momento seria melhor ele ganhar rodagem em uma outra equipe. Até eu conversei com o Alexandre, que é o empresário dele, eles falaram que nesse momento ainda não tem nada definido, mas dentro do clube já se fala realmente, o Alexandre Soares, que é o empresário do Matheus Belém. Mas dentro do clube já trabalham com essa possibilidade para ele ganhar minutos e voltar em 2025 um pouco mais maduro. Outro jogador que também deve ser emprestado, Rodriguinho. Ele começou jogando bem com o Zubeldia, jogou alguns minutos ali, sempre entrava no segundo tempo, acabou perdendo espaço, ele fez um trabalho de ganho de massa dentro do clube, e há um entendimento de que ele também sendo emprestado, ganhando ali alguma minutagem em uma outra equipe, ele pode voltar mais pronto para a próxima temporada. Aí é uma informação que ainda eu não consegui essa confirmação, mas eu vou trazer a apuração do Gabriel Sá, que ele é um cara que cobre o São Paulo há muito tempo aí, cobre bem, que o Vitória também sondou a situação do Rodriguinho. Então aí poderia ser também um destino aí o Rodriguinho ir para o Vitória. Então são esses jogadores que o São Paulo deve emprestar nos próximos dias também, aí nas próximas semanas. É bem provável que esses atletas todos sejam emprestados, e aí vai ser uma questão de negócio, se vai ser até o final do ano, se vai ser até o final do estadual do ano que vem, mas o São Paulo entende que esses garotos precisam de minutagens, e há um entendimento que hoje, com o Zubeldia, não vai ter essa minutagem, tá bom? E Lídio, já passei as informações aí desses jogadores, Matheus Belém, o Rodriguinho, o Negrucci, o Ibali. Você acha que esses jogadores mereciam mais oportunidades com o Zubeldia? Entra muito naquela de, como a gente falou do Moreira, um jogador que poderia ser utilizado, mas já que o treinador não usa, é melhor emprestar? Falar, mas é muito jovem, não sei o quê. Pô, o Estevão do Palmeiras tem 17 e o... Tudo bem, o Palmeiras tem uma situação, vamos dizer assim, mais tranquila hoje que o São Paulo, nessa parte de jogar, tem um trabalho há mais tempo, vamos dizer assim. Mas tem que tentar, se a gente não testar o menino nunca, a gente não vai saber se ele joga bem ou não joga mal. Agora, com relação aos outros emprestados, o Negrucci, eu até vejo que ele poderia ser esse volante de marcação aí no meio, que ele é ali da mesma safra, vamos dizer assim, na realidade ele é uma safra depois do Pablo Maia. É que na realidade o Pablo Maia ele foi muito precoce, ele subiu rápido. Ele subiu para o time titular já com 18, 19 anos, o Negrucci acho que tem mais ou menos a mesma idade. O Ibali ele não é primeiro volante de marcação, ele também acredito que seja o segundo volante, então ele não teria mesmo espaço. E a minha decepção maior, para falar a verdade, eu vou dizer para você, é o Belém. Porque o Belém ele jogava na base de lateral esquerdo e de quarto zagueiro. Como a gente não tem o lateral esquerdo, poderia ser testado o Belém na lateral esquerda, mesmo que fosse um lateral mais defensivo, mais na marcação do que no apoio.
Mas a gente não sabe o que aconteceu. Depois que renovaram o contrato do Belém, ele não jogou mais. Ele entrou muito bem num jogo ano passado, se eu não me O engano. Bragantino. Isso, se eu não me engano, com o Dorival ainda. Não foi? Acho que era o Dorival, o Foi, treinador. Dorival. Ele entrou muito bem. A gente falou, agora vai deslanchar. Mas ele estava com esse problema do contrato, né? Que já estava vencendo o contrato, aí começa aquela coisa, o cara não quer mais renovar. E eu achei que ele ia assumir ali a lateral esquerda. E pelo amor de Deus, se o menino não for melhor que o Sabino, é terrível, hein? Terrível, hein? O Sabino nem aquece, né, Regis? A gente sempre fala, a gente tá lá no jogo, o Regis, que é o repórter, né? Eu pergunto, Regis, dá uma olhada, vê se o Sabino tá aquecendo hoje lá, porque talvez ele entre, vamos ver. Porque o menino teria tudo para ser o lateral esquerdo de São Paulo, mas eu acho que, assim, quando o jogador não é aproveitado no time, o empréstimo, se a direção técnica analisa que o cara tem potencial, eu acho que o empréstimo é realmente a melhor saída, um empréstimo curto, para que ele possa voltar, né? Como eu já dei o exemplo do Hernanes aqui, não vou falar de novo, porque é repetitivo, mas é um caso que foi emprestado e voltou, e a gente sabe o que deu depois, né? Perfeito. E você, Regis, o que você acha aí desses jogadores? Você acha que mereciam mais oportunidades? Eu sou daqueles que acho que é difícil até não. Eu coloco até mais a culpa até no Carpini do que no Zubeldia, sabe? Acho que o Carpini, eu entendo que o Carpini chegou num clube grande, ele deveria mostrar resultados rápidos, mas essa garotada deveria ter ganhado espaço no Paulista, né? E aí agora, no Brasileirão, pegando, sabe, ritmo, jogos difíceis, é até difícil dar espaço. Você acha que é a melhor opção mesmo o empréstimo, ou o Zubeldia está dando uma errada na sua avaliação? Na verdade, eu concordo com a sua opinião. O Campeonato Paulista seria o campeonato ideal para dar oportunidade para os garotos. Pela qualidade técnica do Campeonato Paulista, eu acho que esses jogadores que foram citados aqui, Negruti, Bali, Moreira, Belém, estaria excelente. Garanto que teria feito campanha igual ou até superior ao time titular. Perfeito. Sabe, eu faria isso, porque Campeonato Brasileiro não dá para ficar, igual eu falo, dá para dar minutagem, não dá uma oportunidade de titular, sabe, hora entrar um zagueiro titular aos 90 minutos, hora o lateral direito. O brasileiro, infelizmente, ou você joga com o seu melhor, ou a gente está olhando aí a parte de baixo da tabela que está acontecendo. Tem jogadores muito bons na parte de baixo da tabela, mas houve algumas falhas nos clubes e eles estão lá. Então, quem vacilar vai ficar, sim, na parte de baixo da tabela, brigando até o final do campeonato. Então, o São Paulo não pode correr esse risco. Não tem o melhor elenco qualificado do Brasil, então piorou. Não pode se dar o luxo de ficar colocando o jogador da base para ganhar experiência. Minutagem num jogo mais fácil, sim. Então, só restou o quê? Emprestá-los. O Ibali, inclusive, foi emprestado até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Ou seja, né, já assumindo a falha. E se pode jogar o Campeonato Paulista lá pela Inter de Limeira, poderia ter, ao menos, jogado alguns jogos. Falhou e agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Perfeito, eu também acho que esses jogadores teriam que ter tido oportunidades no Paulistão, era o momento ali de jogar o William Gomes, Henrique Carmo, mas aí o Carpini, e aí a gente entra numa questão, né, de opinião, porque também a gente não está na pele do cara, como a gente falou. O Carpini chegou num grande clube, merecia, ele tinha que ganhar resultados rápidos e tudo, e ele foi escalando de melhor, e tanto é que o São Paulo, nessa temporada, o São Paulo não revelou ninguém. Todos os jogadores que jogaram nessa temporada já tinham jogado alguns minutos. Henrique Carmo, Rian Francisco, Ibali, jogadores que não tinham jogado ainda nos profissionais, não jogaram. Todos os jogadores que jogaram no São Paulo em algum momento no ano passado tiveram minutagem. Então, eu acho que é até um pouco perigoso isso, né? Que o São Paulo tem bastante uma fama de revelar. Acho que realmente houve um erro aí nesse planejamento, mas dá para corrigir, né? Não dá para você continuar mantendo no erro. Então, acho que até dá rodagem para esses meninos, mas que na temporada que vem, se o São Paulo precisar de meio campista, que tem o Rodriguinho,
Se precisar de um lateral direito para suprir o Rafinha, que tem o Moreira. Enfim, acho que o São Paulo tem bons valores aí. O São Paulo fez muito isso nos últimos anos, né? O Wellington, o Nestor, o Juan, Diego Costa. Eu sei que muitos até questionam a qualidade desses atletas. Mas, por exemplo, existe o Matheus Belém, um Diego Costa, para você não precisar contratar um Sabino. Existe um Juan, para você não precisar contratar um Pedro Raul, por exemplo, como o Corinthians contratou. Quem você prefere? Pagar 20 milhões no Pedro Raul, um salário altíssimo, ou você colocar o Juan para jogar ali que pode não ser o melhor dos mundos, mas que vai te entregar basicamente a mesma coisa. Então, acho que é para isso que a base serve, e acho que houve um erro bem grande aí nessa condução. Acho que na gestão Casares, acho que é o principal erro, na minha visão. Desde que o Casares assumiu essa questão de Cotia aí, tem sido realmente um problema. Vão tentar corrigir, estão tentando corrigir, mas vamos ver se vão conseguir. Vamos passar aqui nos comentários. O Marcelo Dias mandou aqui, o único que dava oportunidade era o Rogério Ceni. O Rogério gostava muito da base. Lembrando que o Marcelo Dias é o nosso comentarista aqui da Rádio Futebol. O Marcelo Dias, nosso comentarista. Relembrando aí que o Rogério Ceni utilizava bastante. O Joaquim mandando, boa noite, galera. Não tem um jornalista com coragem para peitar o Zubildinho coletivo e questionar por que ele não usa ninguém da base. Acho que não é nenhuma questão de coragem. A gente não vai chegar lá no microfone e vai falar, ei, Zubildinho, por que você não está usando a base, meu? A gente, não é nosso trabalho fazer isso. E a gente, se você reparar em algumas coletivas, há essas perguntas, né? O Moreira, a gente soube das dores do Moreira, porque o Zubeldia falou, o próprio Chacon, ele perguntou, o Giovanni Chacon, lá da Jovem Pan, da Arquibancada Tricolor, ele que perguntou do Moreira, porque não estava usando o Moreira, e o Zubeldia falou, ele não teve lesão, mas ele está com dores, então ele está fazendo alguns trabalhos e tudo, e por isso que não está sendo utilizado. Na outra coletiva, não lembro contra quem foi, acho que foi contra o Grêmio, ele falou que nesse momento de competição, e aí o pessoal pegou que ele nunca vai revelar um zagueiro, ou um volante, ou um centroavante, ele não disse isso. Ele falou que naquele momento de competição ele prefere não dar rodagem para um zagueiro, para um volante ou para um centroavante da base hoje, porque ele entende que a bola passa sempre por ali e pode ter mais erros ali naquela questão. Então, existe essas perguntas. É que o Zubeldia, ele também não vai falar porque eu não quero, ou porque, às vezes, não é nem sobre a pergunta, é sobre o que você quer que ele responda, entende, Joaquim? Então, ele já falou em algumas situações. Eu não concordo com as respostas dele, mas é uma visão do técnico. Então, nesse momento, ele entende que agora ele precisa colocar jogadores mais prontos, que não é o momento dele dar minutagem para esses garotos. Então, aí é uma questão da avaliação do Zubeldia. O Fábio Luizito mandou tem que torcer para o Wellington não se machucar nesse resto de ano, porque com o Patrick Lanza não vai dar conta. A gente comentou na sexta passada, o próprio Ilide falou que ele tem algumas considerações com o Patrick, ainda parece um pouco assustado em alguns momentos. Realmente, acho que para o elenco ele pode até ter alguma minutagem, mas apostar agora como titular contra o Juventude, realmente ele mostrou ali os